Fundação Vale apresenta. Todos estamos aqui no nosso Crescer Sem Violência, né? É o tema do nosso encontro, né? E essa live, ela antecipa o lançamento da campanha educativa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes de Paraty. É com muita alegria que a gente inicia, né, essa campanha, cujo slogan é Abra os olhos para os sinais. Campanha elaborada pelo CBCA e o Instituto Colibri, a qual integra as ações do programa Paraty Educar e Acolher. E tem como o intuito conscientizar e responsabilizar as famílias, a sociedade civil e os membros das instituições públicas sobre a violação de direitos infantis. A violência que atinge as crianças e adolescentes dão diferentes sinais no dia a dia. E antes de apresentar as nossas convidadas especiais, que estão aqui já do meu lado, a Priscila Pereira e a Lucinete Garcia, eu quero fazer alguns agradecimentos, né? E dizer da importância dos conselhos de direitos, né, do Brasil inteiro. E saudando todos os conselhos de direitos, eu saúdo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Paraty, do qual eu faço parte com muito orgulho, né? Parabenizando também o nosso presidente, o Zé Sérgio, a vice-presidente Thelma Toledo, o secretário executivo Pedro Scott, e todos os nossos conselheiros. Quero agradecer também o profissionalismo das equipes, né, do núcleo de mídias, de artes e mídias, o pessoal, a equipe do Café com Pernas, a equipe do Colibri, com certeza, a nossa equipe do Instituto, e também o Itaú Social, porque foi graças ao edital do FIA que nós conseguimos ser contemplados com o projeto Paraty Educar e Acolher. Começando agora, uma das suas ações é a campanha de enfrentamento à violência contra criança e adolescente, e a gente está aqui com o prazer da Priscila Pereira. A Priscila, vou falar um pouquinho de você. Priscila é graduada em Literatura de Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Antropologia e Desenvolvimento Cognitivo pela Universidade Federal Fluminense. Foi professora de ensino fundamental e médio, trabalha na Fundação Roberto Marinho desde 2001 e hoje coordena o núcleo de mobilização e articulação comunitária do Canal Futuro, tendo liderado a produção de conteúdos impressos, audiovisuais e a implementação de projetos em todo o país, especialmente sobre as temáticas de proteção, direitos da criança, do adolescente e das juventudes. Atualmente é conselheira municipal da criança e do adolescente do Rio de Janeiro. Prazer estar aqui contigo, Priscila. Obrigada. Bernadette, obrigada pelo convite. Seu e do Instituto Colibri, que é parceiro da gente de longa data. Que bom. Boa tarde, Lucinete, também. Prazer estar contigo e dar minha boa tarde especial para os professores hoje pelo dia. Isso mesmo. Aí, nossa saudação a todos os professores de Paraty, desse Brasil e desse mundo, né? Desse planeta Terra. Lucinete Garcia, pedagoga e conselheira tutelar desde 2010, nascida na Ponta Negra, uma praia pequena de pescadores de Paraty. Ela é integrante da Comissão de Diagnósticos e Planejamento de Política de Proteção Integral das Crianças e Adolescentes do município, com a metodologia Conhecer para Transformar. Ela também atuou em diagnóstico de formulação de política pública municipal. Lucinete é referência de profissional, de mulher e cidadã. Bem-vinda, Lucinete. Bem-vinda. Olá, Bernadette. Olá, Priscila. Boa tarde a todos. Obrigada, né? Primeiro, agradecer a vocês por essa oportunidade de poder estar aqui nesse bate-papo, né, sobre o enfrentamento de violência à criança e adolescente. Para mim é um prazer muito grande, também o meu abraço, o meu boa tarde a todos os professores, que hoje, nesse dia, né, que nós comemoramos
e também estamos aqui para valorizar, né, os professores. Então, aqui, nosso muito obrigada. É importante a gente saudar também todos os conselheiros tutelares, né, o colegiado, que eu sei que o trabalho de vocês é muito importante, é necessário e muitas vezes não muito compreendido. Então, acho que no decorrer da nossa live aqui, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre essa atuação, né, do Conselho Tutelar, justamente nesse enfrentamento. E nós vamos aproveitar um trabalho maravilhoso, um programa do Canal Futura, que é o Crescer Sem Violência, porque nosso percurso, né, nesse enfrentamento é justamente ter como base esse programa, que ele já passamos por uma formação aqui em Paraty, eu sei que as formações acontecem no Brasil inteiro, então a Priscila vai estar nos explicando esse trabalho, o que está acontecendo no Crescer Sem Violência, e, no meio dessa explicação, a gente vai dando umas paradas, vai conversando, e vai ser muito gostoso, com certeza, e proveitosa essa nossa live. E os nossos amigos que estão assistindo e amigas podem fazer perguntas no chat, que a gente vai tentar estar respondendo a todos, tá bom? Priscila, conte-nos agora um pouquinho mais do Crescer Sem Violência. Vamos lá, então. Vou compartilhar uma apresentação. Mas a ideia é que a gente possa dialogar e trocar. Então, me interrompam, enfim, me façam perguntas e a gente vai batendo um papo sobre isso. Já aparece para vocês? Sim, está aqui, bacana. A gente vai, de vez em quando, te interromper, porque... Pode interromper à vontade. Tá bom, Lucinete? É essa. Bem, a gente... Vou contar um pouco do início, né, desse processo. A gente, quando a Futura completou 10 anos, nosso líder de audiência era a faixa infantil e, enfim, a gente tinha um número grande de títulos voltados para essa parcela da população, mas nesse período a gente resolveu fazer uma grande avaliação de tudo que a gente colocava no ar e repensar os anos seguintes de trajetória. E fizemos uma série de escutas, né, de profissionais, educadores, do sistema de garantia de direitos como um todo, para avaliar essa programação e as ações presenciais que a gente fazia, né, de formação e de atuação nos territórios. E eles nos trouxeram que a gente trabalhava numa perspectiva de uma infância que não era a realidade da infância brasileira. Uma criança dentro de uma bolha rosa, digamos assim, né? Com os seus direitos garantidos, com uma família tradicional estruturada, enfim, que se a gente quisesse realmente dar uma contribuição efetiva para a transformação, né, da realidade, né, e dos problemas sociais brasileiros, a gente precisaria tocar em alguns temas que são mais espinhosos, né? Que são mais e que estão aí no dia a dia das nossas infâncias. E quando perguntamos que tema eles achavam que seria o mais, enfim, estrutural ou urgente para a gente começar a se debruçar, todos foram unânimes em falar da violência sexual contra crianças e adolescentes, que naquela época, a gente está falando aí de 11 anos, a 12 anos atrás, ainda pouco se falava, com uma visão bem limitada, numa perspectiva muito reduzida sobre a dinâmica, né, desse fenômeno, né, que é multifacetado. Então, que a gente deveria preparar enfim, profissionais, educadores para falar desse tema, e famílias também para tratar desse tema de uma forma mais efetiva. E numa perspectiva também de enfrentamento dessa realidade. Então, a gente começou a se aproximar, né, de fóruns, de grupos no Brasil inteiro, e a realidade que a gente se deparou no primeiro momento foi muito dura, né? A gente tem aí um número cada vez crescente de denúncias vindas do Disque 100, sendo que 20%, uma média de 20% desses casos são casos de violência sexual, né, do número geral de denúncias que vem, né, de violência contra a criança e adolescente. As denúncias que você fala são via o Disque 100 ou é outro? Tudo Disque 100.
Diz que 100. Para além disso, né, a gente tem aí uma realidade que é bem complexa. A família brasileira não é uma família, no geral, protetiva, e os números mostram para a gente que 77% dos agressores são do grupo familiar, né, ou conhecidos da vítima, ou seja, essas violências sexuais acontecem dentro do espaço da casa ou de pessoas que deveriam estar cuidando dessas crianças. O que também aumenta muito os nossos desafios do ponto de vista de prevenção, porque a gente vive um momento, né, em que as discussões relativas à sexualidade, né, da criança e do adolescente estão muito restritas ao espaço doméstico, né? Assim, muita gente acredita que não, quem precisa falar sobre isso é a família, mas a gente vê que a família não é um espaço de proteção em muitos casos, né? Então, hoje, a cada 15 minutos, uma criança sofre violência no Brasil, pelos números oficiais, mas a gente imagina que esse número seja muito maior, porque a notificação também é uma realidade muito dura nesse processo. São poucos os casos que são denunciados, então essa estimativa ela tende a ser bem maior. Para além disso, a gente também, nos últimos anos, no último recorte de 4, 5 anos para cá, a gente tem identificado que o número de denúncias aumenta para as faixas etárias menores, ou seja, as crianças estão sendo abusadas cada vez mais cedo, tá? E isso tem muitas possibilidades de leitura, né? A primeira delas é que as pessoas estão denunciando mais, estão tendo uma percepção maior. Por outro lado, ao mesmo tempo que tem uma percepção maior, né, e que a criança cada vez mais tem sido escutada nos seus relatos de abuso, que antes era aquela coisa, é coisa da imaginação, isso não é, ela está inventando, está entendendo errado, né? Era uma coisa que a gente ouvia muito, mas com a difusão das informações sobre abuso sexual na mídia, né, esse é um assunto que hoje em dia a gente vê muito, né, nas redes sociais, enfim, na mídia como um todo. Talvez por isso também os casos estão acontecendo com crianças cada vez menores, que têm menos possibilidade, capacidade de identificar que estão sofrendo uma situação de violência e, enfim, relatar para alguém. Então, essa também é uma interpretação possível dessa diminuição da faixa etária cada vez maior, né, das crianças que são abusadas. Oi? Esses números são bem assustadores, né? E eu queria perguntar para a Lucinete, né, se, no caso, né, do Conselho Tutelar, você como conselheira, já é o seu segundo ou terceiro mandato, Lucinete, que você é eleita? Então, Bernadette, é o terceiro mandato, né, que eu estou como conselheira tutelar, e a violência sexual ela o maior desafio que nós temos. Eu costumo dizer que é uma das piores violências que existe. Não que exista a violência uma melhor que a outra, mas a violência sexual ela é muito complexa quando não consegue, né, vamos dizer assim, porque para ser responsabilizado precisa-se de provas, e aí está um gargalo muito difícil. Então, esse número que é Brasil, você enxerga ele similar aqui também em Paraty? Também é na família que, na maioria das vezes, a violência acontece? Sim. A intrafamiliar, o número de violência sexual é muito grande. E, geralmente, as violências acontecem mesmo no meio da família. Porque nós temos o hábito ou o costume de dizer que todo mundo é amigo, está no meio da família, é confiável, é uma situação, e muitas vezes nós não damos importância ao que uma criança está falando. Então, a violência sexual, nós precisamos parar para ouvir as crianças. E temos também que conscientizar, né? Falar mais sobre,
embora estejamos falando, né, estejamos aí engajados nessa luta contra a violência sexual, mas, como conselheira tutelar, eu entendo, eu penso... Deu uma travadinha na Lucinete. Né? De mais informações. Nós precisamos de comunicação mais aberta sobre o tipo de violência. Tá. Lucinete, obrigada aí. E de vez em quando eu vou fazendo essas interrupções, porque é muito bom a gente fazer esse alinhamento com a nossa realidade. Para ti, eu vou pedir, por favor, para a Priscila dar continuidade e vamos fazendo esse bate-bola que eu acho que vai ser maravilhoso. O Abra os Olhos para os Sinais já foi citado agora pela companheira Lucinete, que eu acho que vai ser muito importante essa nossa campanha. Pois não, Priscila? Isso que a Lucinete falou é muito importante, né? E a gente ainda tem uma outra dimensão desse fenômeno, que muitas vezes o abuso está mascarado de carinho, né? Ele não necessariamente ele acontece de forma violenta, o que torna ainda mais difícil a identificação e a percepção da criança de que ela está sofrendo um tipo de violência. Então, daí a importância da gente falar desde sempre sobre esse tema, né? Sobre esse assunto com eles, para que eles tenham mecanismos de perceber e denunciar, né? Da forma que podem, para os seus pais, parentes, professores, enfim, ao abuso que estão sofrendo, né? Tem um outro fenômeno também que tem chamado muito a nossa atenção, né? E tem sido foco também das nossas ações recentes, que é o contato cada vez mais cedo de crianças com pornografia online. E isso reflete também muitas questões que passam também por essa dinâmica de silêncio, né, das famílias sobre os assuntos relacionados à sexualidade. Quando a gente não fala sobre sexo com crianças e e aí quando eu estou falando aí eu falando de sexo mesmo, tá? Não de sexualidade, né? A gente tem que entender que sexualidade e sexo são coisas diferentes, né? Mas quando a sexualidade é toda a gama de sentimentos, de emoções, né? Que estão presentes aí desde o momento em que a gente nasce. E quando a gente fala de sexo, aí sim o ato sexual. Então, assim, quando as crianças começam a manifestar interesse em saber informações sobre sexo, e tem um momento próprio que isso acontece, e isso não é respondido aos adultos, eles começam a buscar nas redes sociais, né? Convido a vocês a fazer uma experiência, entrar no Google e jogar a palavra sexo, pura e simplesmente e dar enter. Quando você faz isso, aparecem vários vídeos de pornografia hardcore. Ou seja, se ninguém conversa de uma forma apropriada sobre esse assunto com eles, eles vão procurar os meios de saber. E o primeiro contato que eles vão ter com relações sobre, né, o primeiro conhecimento que eles vão ter sobre relações sexuais são mulheres sendo subjugadas aos gritos, homens sendo violentos, enfim, e outras tantas práticas, né, que a gente encontra aí na pornografia, né, no mainstream de pornografia, enfim, e que nada tem a ver com sentimentos, com o momento de estar preparado, com uma relação prazerosa que precisa ser de carinho, de prazer entre duas pessoas que se gostam, que estão ali preparadas para um ato de carinho e não uma prática, muitas vezes, violenta, que tem a ver com uma performance idealizada, com corpos que não são os corpos reais, né? Enfim, e muitas vezes uma prática violenta, né? Porque não tem a informação em casa, mesmo. A informação na escola, que é a educação sexual, a busca é normal, há um desejo de entender, uma curiosidade, e se não se tem referência, se busca, né? E aí a primeira a ser encontrada é uma péssima referência. É muito bom ter falado isso, né? E a gente saber como também influenciar nas políticas públicas no sentido de educação sexual, que há muito tempo isso está cada vez acontecer, né? De uma forma tranquila e organizada.
Não, e entendendo também que criança e adolescente tem diferentes etapas de desenvolvimento psicossexual, né? E que dentro de um conteúdo programático de educação sexual se respondem perguntas e dúvidas referentes a cada faixa, né? Então, na primeira infância, você vai ter dúvidas sobre o corpo, o funcionamento dos órgãos, né? Para que serve a vagina, para que serve o ânus. Você vai ter dúvidas relacionadas a emoções, o que é a tristeza, o que é felicidade, o que é carinho, o que é amor, né? Então, assim, tem toda essa gama, né? Do autocuidado, da higiene pessoal, né, que entra aí nessa primeira etapa, já numa etapa intermediária, começando as interações com o outro, enfim, as mudanças todas da puberdade, aí sim, começando a introduzir temáticas relacionadas à vida sexual, para que na juventude isso possa ser conversado de forma mais tranquila. Enfim, só para concluir essa etapa aqui, um outro dado que nos chama muita atenção é que 1 em cada 10 crianças e adolescentes provavelmente vai ser sexualmente abusadas antes de completar 18 anos. Isso é uma realidade profundamente dura no Brasil, né? Que precisa ser enfrentada. Muito cruel, né? Extremamente cruel. Exatamente. Então, como é que a gente se organizou, né? A gente se colocou algumas questões, algumas perguntas, né? Que são muito da nossa prática. Então, assim, você tem uma realidade muito dura, né? Você tem uma série de tabus que envolvem, né, esse universo. E como é que pode fazer desse limão uma limonada, né? Como é que a gente pode transformar esse assunto que muitas vezes as pessoas não querem falar porque tocam nas suas questões pessoais, nas suas vivências pessoais, né, nos seus traumas também. Como é que a gente convida a sociedade a tratar esse tema de uma forma tranquila, né? Então, assim, como é que a gente ajuda educadores, famílias a reconhecer que esse problema existe, está aí batendo na nossa porta e que a gente não pode negar, não pode passar pano, não pode fazer vista grossa? Como é que a gente mobiliza as pessoas para prevenir, né, enfrentar, ou seja, o problema não é da minha vizinha, do meu vizinho que tem uma filha ou um filho sendo abusado, o problema é meu também, que estou sendo testemunha disso. Né? Lembrando ECA, criança e a Constituição, a criança é prioridade absoluta e dever de todos nós, né? Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para essa tipo de situação, né? Sinete, eu ia só fazer uma pergunta para a Sinete, porque como todos os conselheiros acabam atendendo muitas famílias, né? E crianças e adolescentes também. E a gente vai ter que falar de ignorância mesmo, né? Sobre o assunto, como é que vocês, o que vocês fazem no caso com a família e com a criança? Qual que é o encaminhamento que é dado quando se chega no conselheiro tutelar e se fala, olha, houve abuso? Qual que é o primeiro encaminhamento que vocês fazem? Então, Bernadette, eu quero só voltar aqui um pouquinho a fala na faixa etária. Nós temos que estar muito atentos, né, quando uma criança, porque para tudo existe um tempo, né, determinado, suas faixas etárias. Quando uma criança ela começa a fazer perguntas sobre sexo, ou ela começa a fazer desenhos, ou ela começa com uma curiosidade que não está dentro da faixa etária dela, isso é um sinal. E hoje em dia, como você colocou, né, da mídia, né, as crianças hoje, muitas vezes os pais... A criança tem muito acesso ao celular, porque é mais fácil para lidar com ela. Às vezes, eles fazem para acalmar a criança, acreditam que o celular vai acalmar essa criança. E aí, muitas vezes, eles podem ter acesso a esses vídeos, ou, senão, elas também podem estar sofrendo a violência sexual. Então, quando elas começam, que não está na faixa etária da curiosidade, né, de descobrimento do corpo, e uma criança começa a fazer essas perguntas, é um olhar que nós temos que ter, ficar atento. Agora, quanto ao atendimento, quando chega sempre no Conselho Tutelar com uma suspeita da violência, né?
E o primeiro fato é o encaminhamento ao hospital e à delegacia, porque como é um crime, né, a violência sexual é um crime, geralmente é o registro da delegacia, mas no nosso município é primeiro passar pelo hospital e depois a delegacia para os procedimentos. E após encaminhamentos aos equipamentos, né? Tá bom, Lucinete, obrigada. E vamos seguindo. Acho que respondi? Sim, respondeu sim. E cada meio da apresentação, a gente vai surgindo também informações que você deseja estar explicitando e informando também, pode interromper, tá, Lucinete? Tá, ok. Vamos seguindo, Priscila. Tá bom. Temos que aproveitar essas informações do programa. Então, a gente teve aí todo um trabalho também de como transformar esse tema, né? Como tratar ele de uma forma interessante, atrativa, sem repelir as pessoas para esse assunto, e como a gente consegue transformar ele também em material pedagógico, né? Para ações de enfrentamento das violências sexuais. Então, o projeto ele tem 3 etapas, tá? Na primeira etapa, que foi de 2019 a 2013, a gente fez uma série chamada Que Exploração é Essa?, que era dedicada mais para o perfil de profissionais e educadores e pais, para falar da questão da exploração sexual. Começamos pela exploração sexual, porque naquela época ela acontecia mais no ambiente da rua, era mais fácil você denunciar sem envolvimento, né? Também ela não tem tanto, é um negócio, né? Enfim, tem uma dinâmica aí comercial dessas relações, enquanto que o abuso sexual, que foi a etapa seguinte que a gente se debruçou, ela tem milhões de subjetividades. Ela trata, tem essas particularidades todas, né, de acontecer dentro, na maioria das vezes, da casa das pessoas, nas famílias. Tem toda uma conversa que é muito mais delicada, que passa também pela questão do entendimento que essa criança, muitas vezes, pode estar sentindo prazer nessa relação, né? E daí a dificuldade de você conseguir dialogar com ela para que ela perceba que isso não é legal, né? Tem essa questão que o Lucinete bem trouxe, né? Dos desenhos, dos indícios, que precisam, que a gente precisa estar atento, né, o tempo todo, né, do palavreado que não é apropriado para a idade, as brincadeiras de cunho sexual que não são apropriadas para a idade e que podem podem ser indícios, né, de que o abuso acontece. E uma coisa muito importante, que o abuso nem sempre acontece com contato físico, né? Enfim, ou seja, crianças que são expostas a conteúdo sexual, que assistem filmes que não são apropriados para a idade, que vivem incômodos pequenos, né? Com pessoas mais velhas que fazem sexo na frente das crianças, ou seja, elas também estão sendo vítimas de abuso, né? O abuso é qualquer interrupção no desenvolvimento natural da sexualidade de uma criança. Não necessariamente ela precisa ser tocada para isso. Então, tem toda uma dinâmica que é muito mais complexa. E quando a gente produziu... Oi, Bernadette. Eu estou olhando aqui que houve um percurso, né, de 11 anos, né, de programa, em que vocês foram se debruçando e dialogando muito com a comunidade, né, muito com o público que era apresentado. Então, vocês também, houve um amadurecimento do programa nesse percurso, não é isso? Claro, e um aprendizado nosso também em relação ao tema, né? Teve todo um trabalho aí de investigação, de apropriação, né, da complexidade que são as violências sexuais, né, contra a criança e adolescente, para que a gente pudesse ir amadurecendo metodologias e conteúdos audiovisuais. A gente tem uma parceria que é com a Unicef, com a Childhood, principalmente do ponto de vista de conteúdo, para a produção desse material, mas essa vivência de campo nas formações de profissionais de CRAS, conselheiros tutelares,
educadores, ela foi ímpar para que a gente pudesse conseguir os resultados que a gente conseguiu. E a vivência, principalmente da etapa do Que Abuso é Esse, nos mostrou muito claramente que não adianta a gente enfrentar sem prevenir, né? Ou seja, tem algum videozinho para a gente ver, um trechinho para eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Tá? Ótimo. Então, assim, toda essa produção foi feita em diálogo, né? A gente, todos os roteiros, os personagens foram criados em diálogo com o sistema de garantia de direitos. Então, para cada uma das séries, a gente teve coletivos de profissionais e eventualmente de crianças e jovens que nos acompanharam desde a construção dos personagens até as temáticas que foram abordadas em cada episódio, tá? E aí, falando um pouquinho da atuação no campo, para cada uma dessas etapas, a gente tem 4 modalidades de implementação, né? São os projetos de imersão nos territórios. A gente trabalha com alguns municípios durante um período grande de tempo, em torno de um ano, com capacitação dos profissionais, com elaboração de um plano integrado de enfrentamento às violências, com avaliação externa, monitoramento, realizando uma série de encontros com esse grupo para acompanhar o processo de construção dessa ação intersetorial integrada. Uma outra modalidade são as oficinas de sensibilização para o uso do material, que foi a que a gente fez em Paraty, inclusive, que são as oficinas de 16 horas para profissionais da rede, né? Enfim, para que possam utilizar esse material de forma pedagógica. Para além disso, Futura permanentemente faz um trabalho de advocacy com esse tema, né? Enfim, a gente participa de vários fóruns, entre eles o CNDCA do Rio, né, que você citou, a gente faz parte, tem assento no Conanda, na Rede Equipate, enfim, a gente participa de diferentes fóruns da sociedade civil que tratam essa temática permanentemente, e a gente tem feito também algumas campanhas especiais de mobilização da sociedade para engajamento para essa causa, especialmente agora no período da Covid. Tá? Vou falar então um pouquinho de cada uma das séries. São sempre muito bem-vindas em Paraty. Então, tem uma novidade, tem uma etapa nova, então a gente vai ter uma formação nova, podemos combinar isso para o ano que vem. A primeira etapa, então, foi a etapa de exploração sexual, né? Essa série tem 5 episódios, uma que fala sobre exploração sexual nas rodovias, né? Sobre, principalmente nas paradas de caminhão, né? Enfim, nos postos de gasolina. Uma outra que fala da rede de aliciadores, ou seja, principalmente ligada à rede hoteleira, né, do comprometimento da rede hoteleira no enfrentamento da exploração sexual. Uma outra que fala de turismo sexual nas áreas litorâneas e principalmente da conivência dos atores locais, né, ou seja, é o vendedor de picolé que sabe e finge que não vê, o dono do quiosque que muitas vezes agencia esse tipo de serviço, o guarda municipal que passa e faz vista grossa. Tem um outro episódio que fala de exploração sexual na internet, mas ainda com uma perspectiva muito antiga, né? Porque esse, sim, foi um dos campos que mais sofreu mudanças ao longo desses anos, né? Hoje a gente tem aí grandes redes de exploração sexual que acontecem e que atuam nos aplicativos de relacionamento, via WhatsApp. Então, diferente de quando a gente começou há 2 anos atrás, você não tem mais tão visível aquele ponto de exploração sexual que a gente tinha antigamente, né? Ele até acontece em regiões turísticas, mas as formas de aliciamento se tornaram muito mais sofisticadas. Eu queria fazer uma pergunta para a Lucinete, porque a gente é uma cidade do litoral, nós somos uma cidade turística, e agora a gente entra com uma campanha, né? Lucinete, você enxerga essa importância e a necessidade da gente ter um foco bem acentuado na questão da exploração sexual, na questão do turismo em Paraty? Como é que você enxerga isso? Não tem como... Assim, quando você nos falou, né, sobre a campanha, quando nos convidaram a estar participando para estar organizando essa campanha, esse enfrentamento à violência, né, vários tipos de violência,
e nós ganhamos esse título, Abra os Olhos para os Sinais, né, que foi bem discutido. Sem dúvida, foi levado muito em conta essa conscientização da sociedade, do povo que trabalha, porque o que a Priscila falou é muito real, que as pessoas que veem os fatos acontecer, mas não têm isso como violência. Muitas vezes gera dinheiro. Então, no nosso município, temos que abrir os olhos para os sinais. E assim como em todo o Brasil, em vários outros municípios. Então, é importantíssimo. Somos uma cidade litorânea, somos uma cidade turística, e nós sabemos que a exploração, o aliciamento, ele acontece em qualquer período, em qualquer época. Então, é importante, sim, que nós venhamos falar mais sobre esse assunto para os nossos adolescentes e crianças. E as famílias, né, a sociedade se conscientizarem mais sobre essa violação de direito. Obrigada, Lu. E tem uma coisa também que tem a ver com isso que o Lucinete está falando, que nem sempre o abuso sexual, a exploração sexual, ela está atrelada a uma ação comercial explícita, do tipo, uma pessoa, uma mulher ou um homem que contrata um serviço sexual de um adolescente, né, de um jovem, de um adolescente. Mas que muitas vezes também é configurado a exploração sexual a troca de favores, né? Então, e que isso é uma situação muito presente no Brasil, especialmente nos grandes bolsões de pobreza, em que uma família está com necessidades financeiras, está com dificuldades, então uma filha vai lá na casa de alguém mais abastado e faz, né, tem uma relação com a pessoa em troca de comida, em troca de presentes, em troca de pagamento de contas, né? Então, isso também é configurado como exploração sexual, né? Não é só a ação que acontece num prostíbulo, né? Ou num local, né? Em que o sexo é comercializado, né? Mas esse tipo de troca também também é considerado exploração sexual. A gente vai dar tempo para a gente passar, pelo menos um trechinho, Bernadette? Podemos. Só o Lucinete quer comentar uma coisinha, pode falar, Lu? Os adolescentes, eles ociosos, né? Isso se torna um aliciamento muito fácil. Muitas vezes os jovens ou o adolescente, ele não sabe o que fazer e muitas vezes eles veem isso como um status, não veem como uma violação de direito. Exatamente. Isso. Vamos, então, para o videozinho. Vamos lá? Pode puxar, Priscila? O primeiro é... Não vou puxar, não. Com tanto carinho, são abraçados. Né? Encontra, e aí ele acaba cedendo, né? Conhece bastante. Boa noite. Boa noite. Aqui, ó, meu documento do filho, tudo certinho. Besteira. Pode guardar. Aqui não precisa disso não, tá? Ó, pode subir. Quarto 33. Peraí, antes não era assim? Sempre precisava preencher uma ficha com nome, com endereço, essas coisas. Ah, mas isso era antes. A casa mudou de dono. Nossa preocupação agora é deixar o cliente mais à vontade, entende? Como assim, mais à vontade? Félix, meu amigo! Milton! Oh, mundo pequeno! Não é o mundo que é pequeno, é a estrada que é comprida. E a gente nela. Eu tô viajando com o meu filho que tá de férias. E você? Outra hora a gente conversa. É que hoje eu tô acompanhado. Félix, meu amigo, não vai me dizer que até você está nessa?
a questão da violência sexual, eu acho que ele está muito ligado à dominação de poder, né? Assim, a gente pode pensar em várias situações relacionadas à violência sexual. E aí a gente pensa na dominação de gênero, né? A questão social, fator significante nisso, né? Então acho que a relação desigual de poder, ela sempre vai estar presente. A questão da criança, do adolescente também faz parte disso, né? É mais frágil em relação ao adulto, né? Ela está mais vulnerável a esse tipo de questão. Filho, leva nossas coisas pro quarto que eu subo já já. Tá bom, pai. Já ouvi falar que muita gente contrata esses serviços, usando adolescentes e até crianças. Mas logo você... Ué, também sou humano, Milton. Então seja mais humano ainda. Pense na sua família. A gente protege os nossos filhos, mas quem a gente não conhece é de menor, é delinquente e por aí vai. Só que muitas vezes a gente tá ajudando essa moçada a continuar vivendo na roubada e nem percebe. Ô, Milton, quem tá parecendo de menor é você, de tão ingênuo. Essa menina é rodada. Não tá entrando nessa hoje, não. Mas é você que tá fazendo parte da rede de exploração, que só existe porque tem clientes tipo você. Ah, sabe como é? Vários dias longe de casa. Tô no maior atraso. Melhor ficar no atraso do que ir pra prisão. Sabia que o que você está fazendo é crime? Crime? Pode parar aí, gente. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Constituição Brasileira, artigo 227, parágrafo 4º. Eu não sabia que isso da cadeia. Aqui, né? Depois eu que sou ingênuo. E tem outra coisa. Imagina a cabeça dessa garota. Ela pode ter vários problemas, pode pegar doenças. Pô, pensei que eu ia até ajudar ela. Disse que a família tava precisando de dinheiro, que entrou nessa por necessidade. Acha mesmo que vai ajudar fazendo programa com ela, Félix? Sabe de uma Você tá coisa? me ouvindo? Você tá certo. Acho que não. Acho que não. Eu vou escrever no chat. Moça, desculpa. Então, Isso não é não, correto. Priscila, E você podia tentar fazer outra coisa? Mas eu acho que Deu uma Estudar, né? uma frase, né, do senhor que ele fala: essa menina já é rodada, não dessa forma, mas a gente consegue ouvir sim frases muito parecidas. Essa menina, ela é que fica tentando, ela que fica não sei o quê. Então, assim, há jogando realmente a responsabilidade e uma culpa na adolescente, no adolescente, né? E não entendendo a real, né, condução de como deve ser. Lucinete já deve ter ouvido isso também algumas vezes, certo? Isso é muito triste. Quando você vai falar da violência sexual com adultos que não têm esse entendimento, como muito bem colocado aí no vídeo, né? Que o importante é o prazer, né? Onde o adulto coloca que o importante é o prazer, o importante é se satisfazer e não olhar o outro. Aí se coloca uma adolescente e aí recebe vários apelidos ou vários nomes. Isso é muito triste, porque essa conscientização ela tem que acontecer, que para aquela adolescente chegar ali, ela já sofreu vários tipos de violações, né? E muitas vezes a criança que está sendo, o adolescente que está sendo explorado já passou por múltiplas situações de abuso também, né? Antes disso. Então a violência sexual em si. É uma dinâmica muito perversa.
E aí a gente, então, teve uma segunda série, né, que foi a série de abuso sexual. Nessa, a gente tratou mais dessa dimensão subjetiva, dessa dinâmica intrafamiliar também. Tem um episódio que fala da tipologia, né, justamente das formas de abuso sexual, diferenciando as com contato físico das sem contato físico, e dando a real dimensão de que as sem contato físico muitas vezes também causam igual dano do ponto de vista psicológico e desenvolvimento psicossexual. Uma outra que fala da diferença entre o toque carinhoso e o toque abusivo. Um outro episódio ainda sobre a questão dessa dinâmica intrafamiliar, dos abusos no Brasil, né, de como essa dinâmica muitas vezes acontece dentro do ambiente doméstico, e como identificar, né, uma família, né, com dinâmicas abusivas. Uma outra que fala justamente sobre sinais, né, ou seja, quais são os comportamentos que podem atentar para uma possível situação de abuso sexual. Sobre um outro ponto que a Lucilete colocou bem, a importância da escuta, né, que a gente tem que escutar, que a gente tem que levar a sério, né, o que essa criança traz, e traz de muitas maneiras, às vezes através de brincadeiras, através de um desenho, não necessariamente de um relato estruturado, porque muitas vezes ela não vai ter condição de trazer esse relato estruturado, mas o corpo fala, os desenhos falam, né, enfim, as brincadeiras, e a gente precisa estar atento a isso. Um outro episódio que fala sobre a atuação intersetorial, da importância da união e de uma ação integrada entre a sociedade civil, o governo, para o enfrentamento, né, e educação, enfim, para o enfrentamento das violências sexuais. Tem um episódio que é muito interessante que fala sobre a diferença entre o abusador comum e o pedófilo, né, ou seja, dando essa dimensão clínica da pedofilia, que muitas vezes é misturada com o abuso sexual comum. Enfim, para quem não sabe essa diferença, o pedófilo é uma pessoa que tem um desvio psíquico, que tem um comprometimento de ordem, enfim, psicológica, né? E que ela tem um desejo compulsivo sexual por crianças, e que acontece por muitos motivos, mas entre eles a possibilidade, inclusive, de ter sido uma pessoa abusada no passado, e que não teve a possibilidade de fazer um tratamento adequado, né, de ressignificar essa experiência da sua vida. Então, a sexualidade dessa pessoa fica travada numa etapa bem anterior. Então, ela precisa ser tratada, não necessariamente o pedófilo vai cometer um crime de abuso, ele pode ter aquele sentimento e nunca manifestar, mas uma vez que ele manifeste, uma vez que ele cometa o crime, se torna uma coisa compulsiva, então ele precisa ser tratado. E o abusador comum é a pessoa, enfim, normalmente, né, mulheres ou homens, a gente não pode esquecer que mulheres também cometem abuso, mas que tem uma dimensão de que a criança é propriedade, que o corpo dela posso tocar o quanto eu quiser, porque ela é minha, não vê a criança como sujeito de direitos, não vê essa criança como sujeito social, e também toda a nossa herança aí do patriarcado, do machismo estrutural, enfim, são os caras que pegam as novinhas, né, como a gente escuta por aí, e que acham, não, ela gosta, eu estou aqui porque, enfim, então, muitos casos de... Algumas perguntas de pessoas que estão nos assistindo, Priscila, eu acho que é bacana você dizer como acessar esses vídeos, né? Se vocês têm eles disponíveis, como que as pessoas interessadas podem fazer, e se tem algum contato também do Canal Futura para esse setor, pessoas de gestão pública perguntando como fazer para acessar. Tá. Todos os programas eles estão disponíveis gratuitamente, tanto no YouTube, você pode procurar por que exploração é essa, que abuso é esse, que corpo é esse. Eles também estão disponíveis gratuitamente no Globoplay, então você entrar lá no Globoplay, você não precisa ter o cadastro, é só colocar também a busca por essas séries, que elas estão lá disponíveis, inclusive com audiodescrição em Libra, tá?
que a gente também não pode esquecer que essa também é uma faceta muito dura da violência sexual, né? Enfim, crianças e adolescentes no Brasil com algum tipo de deficiência física estão mais suscetíveis, ou mental, né? Estão mais suscetíveis a esse tipo de violência. E eu posso deixar meu contato também, meu e-mail, priscilap@futura.org.br. Então, mas todos os conteúdos estão lá gratuitamente para quem quiser ver, quiser baixar. YouTube a gente vai colocar o link aqui para facilitar também. Priscila e Lucinete, agora eu vou perguntar para as duas, né? Porque nós fazemos parte da rede, e a rede proteções, que 3 áreas, né? Que são muito presentes assim na solicitação de apoio, né? Que é a saúde, a assistência social e a educação, né? E quando a gente consegue que a rede esteja bem azeitada, bem articulada, e auxilia muito, né? Muito mesmo na questão da violência. E quando você nos traz, né, a diferença do abuso, do assédio, do que é uma pedofilia, essas informações para a rede, né, são de extrema importância. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa formação e do conhecimento da rede e da articulação da rede de proteção. As duas. Então, existe, né, a Lei 13.431, de 2017, que ela estabelece sobre a escuta especializada, né, e o depoimento especial para toda criança vítima de violência. Então, quando nós falamos de rede e nós pensamos no atendimento de uma criança que chega dizendo para você que ela sofreu a violência sexual mesmo, que ela ali intrafamiliar ou de gêneros também acontece muito, né? E você pensa que você, como conselheiro, você não é técnico e você precisa de ajuda para esse atendimento. E aí, quando tu chega aos equipamentos, muitas vezes existe a dificuldade ou no hospital ou na delegacia, que são os primeiros contatos que essa criança, que esse adolescente vai ter, e precisamos ter pessoas... Deu uma travadinha na Lucinete. De vez em quando dá, porque a nossa internet aqui às vezes dá uma falha, né? E também. Mas eu... informação que eu falei que precisa ser... Oi? Não, deu uma travada e a gente ficou esperando você voltar. Ah, tá. Agora, qual parte que eu parei? Não, então, mas pode seguir. Tá. Quando nós precisamos, por exemplo, assim, o atendimento ele tem que ser um atendimento multidisciplinar. Essa seria assim, um atendimento correto para ouvir uma criança e um adolescente vítima de violência sexual. Porque precisa-se responsabilizar, né, a pessoa suspeita ou a pessoa que for comprovada, precisa de provas. E o conselheiro tutelar, ele não é técnico. Então, mesmo que nós sejamos capacitados, participamos de cursos, mesmo que sabemos que a nossa fala vale muito, mas precisa do atendimento técnico, e muitas vezes existe essa dificuldade. E isso emperra, né? Como você falou da rede, quando não está bem azeitada, então isso acaba emperrando e, às vezes, a gente acaba perdendo informações importantíssimas para a justiça na hora da responsabilização. Então, o primeiro ato ali, quando a gente recebe essas denúncias de violência sexual, é proteger, é garantir o direito da criança e adolescente, porque a parte judicial, a parte criminal, já é na delegacia, né, com o juiz,
mas nós sabemos que se não tiver a prova, a pessoa... Por isso que a gente sempre ouve assim, a pessoa nunca foi responsabilizada. E ainda tem, né, essa coisa da pessoa que viola o direito dessa criança, que é um abusador, que é um aliciador, né, que trabalha na exploração sexual, e também existe o pedófilo, que tem que saber separar bem essas situações. Só que não é o conselheiro tutelar que vai fazer isso. Então, o município precisa ter, eu falo isso, município, quando eu falo município, porque é o Brasil todo. Todos os municípios brasileiros, eles precisam conscientizar, e pelo menos, se existe uma lei federal, tem que normatizar no município, porque já existe o decreto 9.603 de 2018, que vem ajudar a lei, né, 13.431, que vem dar caminhos, direcionamento dessa lei. Porque aí ficava de quem é, para onde vai, quem tem que fazer o atendimento primeiro. Porque, assim, geralmente as pessoas ou vai ao conselho e responsabilidade do conselho. Não é a responsabilidade do conselho, é uma equipe. Se o município não tem essa equipe, não tem pessoas preparadas para esses atendimentos, o trabalho, muitas vezes, é triste. É uma pergunta muito rápida e simplesinha, mas eu quero ouvir a Priscila sobre a questão da rede, porque é conselheira também e trabalha no tema, né? É sobre se a pessoa faz uma denúncia no Disque 100, a pessoa que denuncia, ela realmente fica anônima? Sim. Ela fica anônima. Foi. A questão de fato, a gente tem um problema hoje no Brasil de fluxo, né? De fluxos que não estão bem azeitados e também de uma dificuldade de entendimento dos papéis de cada serviço, né? É muito importante que todo o sistema de garantia de direitos conheça o seu papel, os limites do seu papel, e isso vai muito de encontro com o que a Lucilete está falando, conheça os limites do seu papel e que saiba para quem rodar a bola, entendeu? E isso vai... e quando eu falo sistema de garantia de direitos, a gente também tem que incluir a família e a escola nesse processo, né? A gente, o que mais tem aí são escolas no Brasil que desconhecem quem são os conselheiros tutelares, onde é que está o CRAS e o CREAS mais próximo, enfim. Então, é importantíssimo que toda a rede de proteção, ou seja, todos os cuidadores, todos os que estão que têm uma ligação direta, né, com crianças e adolescentes, eles conheçam esses equipamentos, conheçam esses serviços, né, que saibam os canais de denúncia e que, uma vez que essa denúncia seja feita, né, e que a rede esteja preparada, fortalecida, com esses fluxos bem estruturados, para que o atendimento possa se dar da melhor forma, né? O atendimento, por um lado, e o encaminhamento jurídico, por outro também, né? Priscila, Lucilete, a gente começou a nossa live um pouco atrasada, e como ela está sendo feita pelo Facebook, depois ela vai ficar também no ar no YouTube, não tem problema a gente ir um pouquinho além das 5 horas, mas eu acho que a gente tem mais uns 15 minutos, né, para a gente trabalhar, e eu sei que a gente está na terceira etapa, não é isso, Priscila? Isso. Como que você acha que a gente consegue dar uma condução, que talvez não dê para passar mais 2 vídeos, talvez mais um pouquinho de um, eu acho que a gente... Acho que a gente pode falar da terceira etapa. Muitas das questões que ela traz a gente já discutiu. Foi uma série, né? A série que encabeça essa terceira etapa. Que corpo é esse? Ela tem como premissa a fala direta com o público final, ou seja, com crianças e adolescentes, de diferentes faixas etárias, sobre as suas questões particulares. Tá? Então, a gente idealizou aí uma família, que é a família Vila César, uma família em seu segundo casamento, né? O Aquiles traz a Cris, né? da sua primeira relação, que tem 16 anos, que é uma menina super para frentex, conectadíssima, enfim, que traz suas questões
mais relativas, né, já ao início de uma vivência sexual. A Helena, ela, da sua primeira relação, teve os gêmeos, né, que é a Tainá e o Cauã, que estão na puberdade e que trazem toda uma outra gama de conteúdos relativos a essa faixa etária. E juntos eles tiveram a Dandara e o Ariel, que estão na primeira infância e que tem outras questões completamente particulares. Então, essa série ela está dividida em 3 microséries, voltadas para diferentes faixas etárias, e que, obviamente, cada conteúdo abordado nessas microséries é relativo ao desenvolvimento psicossexual de cada uma dessas faixas, tá? Então, como é que isso acontece na prática, né? Nos programas relativos ao Ariel e Dandara, a gente tem a questão da descoberta do corpo, dos órgãos sexuais, dos primeiros conceitos sobre o que é privado, o que é público, né? Ou seja, o que eu faço no ambiente privado, o que eu faço no ambiente público. E aí a gente começa também as questões relativas à autoproteção, né? Por que eu preciso andar de roupa, né? Enfim, a gente também discute as primeiras questões de gênero, no sentido de o que é brincadeira de menino, o que é brincadeira de menino, isso realmente é bacana, não é? Por que isso nos limita? E tem um episódio que eu acho estruturante aí nessa série e que eu gostaria de exibir daqui a pouco, que fala sobre o direito de dizer não. Ou seja, a percepção da criança de que o corpo é dela e que, por isso, ela não precisa, ela não tem a obrigação de fazer determinadas coisas e permitir determinados toques que ela não acha adequado. E aí vai desde o sentar no colo do avô, do tio, da tia, dar beijo e abraço a todo mundo quando chega, que a gente tem essa mania, né, culturalmente na sociedade brasileira. O brasileiro você chegou, dá um beijo, dá um abraço, dá um isso. E que às vezes a criança não está confortável, ela pode ser educada e cumprimentar todo mundo, oi, tudo bem, sem necessariamente dar beijo, dar abraço, sentar no colo, né? E quando a gente dá à criança essa percepção de que o corpo é dela e que tem um limite, ela também tem mecanismos de perceber que determinados toques de adultos não são legais e não são adequados, né? Esses vídeos, eles podem ou devem ser assistidos pela rede de proteção, por professores, por pais, por gestores públicos, por todos. Sim, com certeza. E ele tem uma coisa que é muito bacana, que a gente vê um uso grande direto com crianças, mas a gente também vê um uso grande com pais que assistem os programas para se inspirar de como tratar determinado tema com eles. Né? Isso é uma coisa bem, bem interessante, assim, que a gente percebe. Poxa, eu não sei como eu vou explicar para meu filho, para minha filha, qual a diferença entre um pênis e uma vagina, por exemplo, né? Ou dizer que não pode mexer na pepeca do piu-piu do outro. Então, assistem o episódio para se inspirar de como falar com eles na hora que esse momento chega, né? Então, esse do como dizer não, eu acho bem interessante, né, Priscila? Eu acho bem bacana. Não sei se a gente mostra agora, pode ser? Eu acho que pode ser sim, que depois a gente já vai para uma reta final. Vamos lá. Não sei se o Renato está nos ouvindo, mas é o segundo vídeo. Se puder colocar para a gente agradece. É o terceiro. Que corpo é esse? É o terceiro, né? O que corpo é este? Acho que é técnica. Que corpo é esse? Ariel e Dandara. A Lucinete fez a formação junto Alô? com a gente, viu? Oi, Florilda! Hoje? Claro, pode vir. Vai ser um prazer. Faz tanto tempo que você não Ai, vem. junto, tia Florilda? Quem é tia Florilda? Acrescentar, né? A Luda. É uma louca por crianças que estica as suas bochechas que nem borracha. Dá uns beijos bem gosmentos.
enfim, e que virou o terror das crianças por isso. E aí a pequenininha cria todo um mecanismo para fugir desse abraço quando a tia chegasse, e na verdade ela descobriu que era só ela dizer que não estava afim, né? Enfim, e aí essa situação também serviu de mote para a mãe refletir com ela sobre a questão da autoproteção do seu corpo, né? Dos limites, inclusive dos toques de outros, né? Inclusive toques em regiões que não são apropriadas. Então, assim, a série segue esse tom, né, de tratar numa perspectiva saudável de assuntos que são difíceis, muitas vezes, né? Na série da Tainá e do Cauã, que é dos pré-adolescentes, né? A gente fala já de alguns temas como bullying, a questão do aliciamento nas redes sociais, nos perfis de jogos e das realidades virtuais, enfim, muitas vezes as relações que se estabelecem com pessoas que não são pessoas reais, né, que são perfis fakes. A gente fala das mudanças do corpo na puberdade, propriamente, e fala também de assédio com meninas, né, com meninas e empoderamento já nessa etapa. E na etapa seguinte, que é a etapa da crise, aí assim a gente vai falar da iniciação sexual. Então, a gente fala de primeira vez e dos cuidados, né, de proteção para esse momento, que precisa ser pensado. A gente tem um episódio que é muito bom sobre nudes, né, que é uma prática que a gente sabe que é muito comum hoje em dia. Um outro que fala de relações abusivas, e quando fala de relações abusivas, fala também dessa dinâmica de exploração sexual por trocas, né, das meninas que namoram caras mais velhos, que levam para os lugares, que dão presentes, e que muitas vezes não são, além de serem relações de abuso sexual por questão da faixa etária, também são relações profundamente abusivas e violentas, né? E também a gente fala de homofobia nessa etapa. Tá. Tem uma pessoa aqui que está nos assistindo e ela relata e depois ela faz uma pergunta, que é a Miriam Rebeca Lali, no estado de São Paulo. Existe um programa no ProERD, na virada do Fundamental 1 para o Fundamental 2, para turmas do 5º ano. Fala da questão do dizer não. Entendo como essencial estar próximo da criança, literalmente falando com programas que engajem as crianças e adolescentes, principalmente envolvendo cultura, artes e esportes. Faz muita diferença. Agora a pergunta, esses vídeos serão veiculados para crianças em ambientes virtuais estáveis? Na verdade, isso parte da... A gente tem dificuldade de política pública, né, para falar de sexualidade para outras faixas etárias, principalmente educação infantil fundamental 1, né? A gente tem tentado provocar muito a sociedade nessa discussão, no engajamento, no entendimento da necessidade dessa discussão. Então, o que a gente tem feito formações para redes de educação no Brasil inteiro, e essas redes têm usado, né? O relato que a gente tem é que eles têm usado, sim, esse material, aproveitando aí o gancho dessa pergunta. Nesse período agora da Covid, a gente fez uma campanha mobilizando para a possibilidade de aumento de casos, né, de abuso, exploração sexual, né? Então, foi uma campanha chamada Em Casa Sem Violência. Tem uma série de infográficos, né, com os números mais recentes da causa, e também com dicas bem específicas para a sociedade como um todo, de como enfrentar essa questão nesse momento em específico. Nessa campanha, a gente também veiculou muito os programas do Que Corpo é Esse, né, dando esse enfoque, né, de que esse é um momento, principalmente os momentos, né, de isolamento social, eles corroboram para essa dinâmica da violência doméstica como um todo, né? Faltam só 3 minutinhos para a gente encerrar, e eu acho importante dizer que o programa Praticar e Acolher, que foi contemplado pelo FITA Social, envolvia várias ações em campo, e como nós, em tempos de pandemia, tivemos que recolher e não fazer as atividades que estavam programadas, e fizemos com o consentimento do Conselho, e uma das alterações realmente foi a campanha
que não estava prevista no plano de ação. E, para nós, para nossa surpresa, eu acho que às vezes a gente consegue, mesmo nos períodos mais difíceis, a gente consegue se reinventar, repensar e ter uma produtividade num período de distanciamento social. Eu não sei se tem alguma novidade boa, mas eu acho que sim, porque justamente vocês também foram provocados, que são do audiovisual e da educação, né, do canal Futura, então eu imagino que venha novidades, eu gostaria que você, nas palavras finais, já nos dessem essa novidade, que eu acho que é boa, e também eu gostaria muito de ter as palavras finais da Lucinete, que é nossa agradecer demais ao Conselho Tutelar, né, de Paraty, a conselheira Lucinete, pela presença, e saber que ter vocês aqui nos dá bastante tranquilidade, que são 5 conselheiros eleitos e que estão dedicados à causa, né? E também já vou agradecendo a Priscila, Canal Futura no meu coração, você sabe que a gente é parceiro há muitos anos, e sempre eu vou bater nessa porta, e eu sei que essa porta vai abrir, porque a gente está... Então, eu vou passar a palavra à Priscila, depois Lucinete, e eu já estou me despedindo. Abra os olhos para os sinais, é a nossa campanha. Obrigada, Núcleo de Mídias, Lia, obrigada a toda a equipe da Café com Pernas, Afonso, Camila, Letícia, todo mundo. Priscila. A gente está num momento muito importante, né, do projeto, por conta do isolamento social, que você bem trouxe, Bernadette. A gente teve milhões de questões, mas também nos trouxe oportunidades. Uma delas a gente está preparando uma série nova, uma temporada nova do Que Corpo é Esse, dedicada especificamente à prevenção da violência online, muito inspirada nesse momento de isolamento que a gente está vivendo, né, e pelo aumento do uso, né, das redes sociais e das redes de comunicação nesse momento, desde a primeira infância. Então, a gente vai trazer esses temas, vai trazer alguns temas importantes de saúde mental, como, por exemplo, as violências autopraticadas, né, que são as lesões, os cortes, a questão das ideações suicidas, as brincadeiras de alto risco, essas correntes de internet, brincadeiras de alto risco, a gente vai falar de fake news, um monte de coisa que é interessante, assim, sempre com essa abordagem muito lúdica de separação e de superação, né, dos personagens que passam por essa situação junto dessa família. E a gente está com uma campanha no ar também, que imagino que algumas pessoas, ao assistir esse episódio, devem ter reconhecido essa família. A gente está com uma campanha que está sendo exibida na Globo, também com esses personagens, em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem um gibi que foi feito em comemoração ao ECA, que está lá no site do projeto, que é www.crescersemviolência.org.br. Então, quem quiser conhecer mais de perto o projeto, tá? E tudo aberto, tudo gratuito, tudo de acesso livre, à tua disposição, sempre. Para Paraty, mais ainda, que é um lugar que mora no meu coração, eu adoro. Uma cidade que eu adoro, tem um carinho especial. E agradecer muito a Bernadette pelo convite, parabenizar pela campanha, é isso mesmo, a gente tem que somar esforços nesse sentido, sociedade civil, governo, enfim, para que a gente possa diminuir esses números horrendos, essa realidade triste que a gente tem aí no Brasil de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Lucinete, prazer que não viu. Muito obrigada. A gente vai te mandar a vinheta da nossa campanha. Daí você vê o que você faz com ela. Vamos lá, Lucinete. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade, e foi muito bom estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante. E eu quero dizer que uma criança, precisamos ter um olhar como identificar essa violação de direito, né? A mudança de comportamento, a proximidade excessiva, regressão, segredos, hábito, questões de sexualidade, questões físicas e a negligência. E temos que ficar com um olhar atentos
sobre todos esses assuntos, porque quando uma criança começa a demonstrar seu comportamento, temos que acolher e verificar. A negligência, ela entra muito porque sabemos que no dia a dia, às vezes os pais acham que não estão sendo negligentes e não têm um cuidado, deixam a criança também com qualquer pessoa, qualquer lugar, deixar livre no celular. Então, temos que tomar esse cuidado, ter um olhar ativo sobre isso. Observou essas características, vendo que você está fugindo do seu normal aí, que tem alguma coisa errada, procure a avaliação de um especialista, de um psicólogo. Se você não sabe com quem conversar, procure a escola, converse com os seus coordenadores. Nesse momento de pandemia, o que eu vou fazer? Existe o conselho tutelar que você pode procurar. O conselho tutelar funciona 24 horas, está de portas abertas para te receber, te orientar dentro do que é possível. Então, vamos dar mais ouvido às nossas crianças, vamos acolher e não questioná-la, né? Porque nós cometemos esse grave erro. A criança fala um fato, nós vamos questioná-la para saber se é verdade ou mentira, mas vamos procurar. Fico o meu sincero abraço aí a todos vocês, aos colegas conselheiros, aos professores, a toda a equipe que nos ajudou nesse dia a falar sobre esse assunto. Nosso abraço e muito obrigada. Abraço forte, Lucinete, Priscila, a todos os professores e professoras, né, nesse dia que é de vocês, todos os dias são de vocês são os que lutam muito, muito mesmo, né? E a gente segue aí com a nossa campanha de enfrentamento à violência contra criança e adolescente. Abra os olhos para os sinais. É isso aí. Obrigada, obrigada a todos. Ficamos Obrigada, por aqui. gente. Boa noite para todo mundo. Foi